Oi, gente, de volta aqui com a nossa aula de interpretação textual para concursos, né? Vamos continuar então com as nossas dicas. Já falamos ali a respeito dos erros que são comuns em alternativas de interpretação textual, que é a redução, a contradição e a redução, né? E agora vamos falar de outros assuntos aqui que também são relevantes. É bem interessante que vocês, quando estiverem treinando, consigam perceber nas alternativas essa contradição, essa redução, essa extrapolação. Eu acho que é bem legal conseguir observar isso dentro das alternativas, que isso vai acabar facilitando a longo prazo também sua forma de interpretar. Bom, continuando aqui então, sem mais delongas. Ficar atento às mensagens implícitas do texto. Então, a gente vinha aqui de um compilado de dicas, né, para facilitar essa interpretação. Ficar atento às mensagens implícitas. O que é isso, né, gente? Mensagens implícitas são aquelas que não são óbvias, que não estão escancaradas ali pra gente. Então, por exemplo, se eu falo pra vocês que o primeiro carro do meu pai foi um Fusca, o que dá pra compreender com essa minha informação? Que meu pai teve outros carros depois disso, né? Já que eu disse que o primeiro foi um Fusca, né? Senão eu falaria que meu pai só teve um Fusca, que o único carro que meu pai teve na vida foi um Fusca, né? Se eu falar assim também, por exemplo, levei minha filha mais velha para passear no parque. Se eu falo que eu levei minha filha mais velha para passear no parque, o que dá para entender? Que eu tenho uma filha, que eu tenho filhos mais novos, né? Então, mensagens implícitas são aquelas que não estão óbvias, mas que são compreendidas pelo contexto. E às vezes, uma questão um pouco mais difícil de interpretação pode trazer uma pergunta que se relacione a uma mensagem que não está óbvia, que você vai ter que juntar as partes ali para conseguir entender o que foi colocado. E entender que nada surte mais efeito do que treinar. E eu vou treinar tanto assim a minha interpretação, como eu havia falado antes para vocês. Eu vou treinar tanto a minha interpretação com provas anteriores. Uma coisa que eu acho bem interessante é que você pegue provas anteriores da banca para a qual você vai prestar o concurso e observe como que são os textos que eles aplicam, se são textos curtos, se são textos de temas mais simplórios ou mais difíceis, se são poesias, o que essa banca costuma colocar, porque é normal que as bancas não mudem muito assim o padrão delas de uma prova para outra. Então, é bem legal treinar com provas anteriores da mesma banca, mas também fazer aquele treino que eu sugeri para vocês, que é de pegar assistir alguma coisa ou ler alguma coisa e depois explicar para si ou explicar para outra pessoa o que você entendeu daquilo, como que foi aquele episódio, como que foi aquele livro, né? Então, são meios de interpretar, são meios de facilitar essa interpretação, de treinar bastante para estar apto para fazer a prova. Lembrem-se de que treinar a interpretação de texto, ela nunca vai ser perda de tempo, porque você vai precisar da interpretação de texto para entender toda a sua prova. Às vezes, você vai precisar da interpretação para entender até o edital do concurso, né? Então, saber interpretar nunca vai ser perda de tempo, certo, gente? Continuando aqui, ó. Então, vimos ali as dicas, né? Vou voltar um pouquinho para dar uma retomada, né? No primeiro momento, a gente falou sobre os enunciados. Depois a gente viu alguns meios de facilitar essa interpretação, que ali começou com a importância da leitura, depois vieram algumas dicas, né, que a gente já deu atenção, depois a gente falou da extrapolação, da redução, da contradição, e agora a gente viu as mensagens implícitas e a questão do treino, né? Bom, outros pontos que vão estar relacionados à interpretação textual, pessoal. Primeiramente, o texto e o contexto. O que é esse contexto? A gente fala em contexto, né? Mas o que ele quer dizer, afinal? O contexto textual apresenta basicamente a situação em que o texto ocorre. Por que aquele texto foi escrito, em que época, o que estava acontecendo para que alguém decidisse escrever sobre isso. Quais são as informações verbais e não verbais que aparecem nesse texto? Então, é muito importante que para fazer uma interpretação rica, para não errar nenhuma questão, eu consiga prestar atenção nesse contexto. Então, por exemplo, aqui, ó,
aqui tem uma charge, né? Rede social. Aí fala ali, rede social aqui em casa é outra coisa. Qual é o contexto dessa imagem, né? O contexto é justamente entender que está havendo aqui uma alusão à rede social da internet, que é ali pessoas que estão se comunicando, pessoas que estão interagindo, e a rede social em um ambiente ali que não é na internet, que é dentro de uma casa humilde, em que as pessoas têm que ficar todas amontoadas no mesmo espaço, né? Porque não tem muito local. Não tem muitos outros espaços para eles estarem menos apertados, né? Então, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, quando eu consigo perceber qual a diferença entre uma rede social e outra rede social que ele cita aqui, eu consigo entender mais ou menos qual o contexto de produção dessa imagem. Qual foi o objetivo dessa imagem, né? Foi trazer ali pessoas que, aliás, trazer situações diferentes que levam o mesmo nome, né, rede social, mas que foram colocadas aqui com uma ideia de humor, mas que não é tão engraçado assim, se a gente observar que isso é uma realidade, né? Depois a gente tem ali, ó, no Brasil, rico não fica preso. E aí o rico responde ali, ó, não é verdade, eu já fiquei preso no trânsito e no elevador. Então aqui também o contexto era de produzir humor, né? Um contexto que dá para entender mais ou menos que a pessoa rica ali, colocada como rica, ou não interpretou bem o que o Indy falou, ou realmente foi na maldade mesmo, né? Então, gente, por que eu tô falando sobre contexto? Porque quando eu penso num texto, ele não é um aglomerado de frases soltas. São frases que se ligam, né? São frases que se ligam para passar uma ideia generalizada. Então, é muito importante que eu fique atento, por exemplo, em que tipo de texto é esse, se é uma reportagem, se é uma narrativa. Fique atento, por exemplo, se eu souber, se eu conhecer, por exemplo, o autor desse texto, vai facilitar, porque eu já vou conhecer mais ou menos quais as ideias que esse autor cita. Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, eu tenho na minha prova uma tirinha da Mafalda, né? E aí é para interpretar a Mafalda, para interpretar essa tirinha da Mafalda. Se eu já conhecer a Mafalda de antemão, eu vou saber que a Mafalda é uma menina muito inteligente, né? Uma mini adulta. Então, qualquer alternativa que diga, assim, que a Mafalda foi burra, que ela não foi esperta, que ela se perdeu nas ideias, provavelmente vai estar errada, porque eu já conheço o contexto em que a Mafalda se insere, né? Então, é bem interessante que eu consiga pegar dados desse contexto, que eu observe tanto que o texto, tanto todas as partes do texto, né, que eu consiga perceber a ligação entre as partes do texto e não analisar frases isoladas, né? Como eu também consiga perceber que tipo de texto é esse, quem escreveu esse texto, qual foi o motivo pelo qual a pessoa escreveu esse texto, porque com certeza isso vai facilitar muito a minha interpretação textual. Já vamos continuar aqui. Então, gente, o contexto textual é muito importante, certo? Uma coisa que eu queria adicionar, deixa eu virar aqui para mim um pouquinho. Uma coisa que eu queria adicionar é que, assim, quando a gente está lendo um texto, seja para o treino ou seja na hora da prova, é muito importante que a nossa atenção esteja 100% voltada para essa leitura, que eu não tenha distrações. Porque, assim, quando eu tô lendo um texto, as informações vão entrando, né? Vão entrando. E se houver qualquer distração, eu vou acabar me perdendo ali, não vou lembrar o que eu li antes. E se eu não lembro o que eu li antes, eu não vou conseguir associar com a informação que segue, né? Então, foco total na leitura do enunciado, foco total na leitura do texto. Uma coisa que eu gosto sempre de sugerir também, ler o primeiro parágrafo, já tenta, assim, criar uma ideia sobre o primeiro parágrafo do texto. Tipo assim, o que o autor quis dizer aqui? O que foi falado aqui nesse primeiro momento, né? Na introdução do texto, normalmente você vai ter qual vai ser a temática debatida naquele texto. Você vai ter o contexto, que é assim, se é uma entrevista, se é uma matéria, se é uma crônica. Então,
Beleza, li a introdução, já consegui entender o contexto, já consegui entender do que aquele texto vai falar. Aí eu vou passar para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo dos textos é que depende muito dos textos, né? Mas o segundo parágrafo do texto, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, vou tentar interpretar. Vou tentar já interpretar o que o segundo parágrafo está dizendo. Eu ia dizer que depende muito do texto, porque muitas vezes no segundo parágrafo é onde o autor começa realmente a discutir ideias. No primeiro parágrafo ele apresenta a ideia e no segundo parágrafo é normal que ele comece a debater, a argumentar a respeito daquele tema. Mas nem sempre isso vai acontecer porque a gente fala de textos variadíssimos, né? Os concursos podem apresentar desde poesias até crônicas, até matérias de jornal, então não tem uma questão, não tem assim como ter um padrão correto. Mas essa ideia de tentar interpretar o primeiro parágrafo e depois passar para o segundo parágrafo e também já entender o segundo parágrafo e associar o segundo parágrafo ao primeiro. Por exemplo, será que o segundo parágrafo ele adiciona uma ideia nova ao primeiro ou será que ele contradiz o primeiro? E o terceiro parágrafo, como que ele se liga ao anterior? Então, sempre buscar isso, gente. E tentando, foco total nessa leitura e tentando entender parágrafo a parágrafo e tentar ligar um parágrafo ao outro. Se um está adicionando uma ideia, se um está contradizendo uma ideia que foi colocada anteriormente, certo? São coisas básicas, mas que muita gente não consegue ter em mente ali na hora de fazer a prova. Fica naquele desespero, né? De tipo, nossa, tem 10 questões associadas a esse texto. Ou, nossa, esse texto é muito grande agora, eu não vou conseguir entender. Então, calma, respira, foco total e vai por partes, vai interpretando por partes. Certo, gente? Ok, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Então, o contexto vai ser bem importante para eu conseguir fazer uma interpretação cada vez maior. E o contexto nada mais é do que observar os mecanismos de produção desse texto. Por que ele foi escrito? Qual que era o objetivo quando ele foi escrito? O que o autor queria passar com isso? É uma reportagem? É uma crônica? É uma charge? Certo, gente? Vamos continuar aqui, então. Tipologias textuais. Falando nisso, né, falando em tipos de textos que são diferentes, vamos falar um pouquinho também sobre tipologias textuais. Vamos lá. Primeira tipologia textual é a narração. Vamos falar um pouco de tipologias, gente, porque às vezes as questões são sobre isso, são sobre assim, qual a tipologia predominante no texto, qual é o gênero predominante. Então, vamos lembrar primeiro que existem 4 tipologias, que é a narração, descrição, dissertação e injunção. E dentro dessas tipologias existem os gêneros textuais. Por exemplo, na narração. A narração consiste em contar uma história, né? Consiste em contar uma história. Então, são gêneros textuais pertinentes à narração. O conto, os romances, as tirinhas, né? Tudo que conta uma história é narração, certo? Então, não confunda tipologia com gênero. Tipologia são só esses 4. Narração, descrição, dissertação e injunção. Tipologia são só esses 4, mas dentro dessas tipologias, cada uma delas vai apresentar seus próprios gêneros, certo? Vamos falar um pouquinho dos gêneros também. A narração, então, conta uma história e não tem, assim, muito segredo para uma narrativa, ela não respeita muitas coisas, digamos, né? Não é que nem a dissertação que é cheia das regras. Na narração, alguns itens que são importantes é a questão do narrador, por exemplo, né? Já que para haver uma narrativa é necessário que haja um narrador. E esse narrador, ele pode aparecer de 3 maneiras, aliás. Eu gosto de falar sobre isso porque são questões que podem aparecer também, por exemplo... no texto lido, o narrador verificado está em primeira pessoa, o narrador está em terceira pessoa. Então, são pontos que eu gosto de falar a respeito também. Os tipos de narrador, então, que é quem ali vai contar essa história pra gente, é o narrador. Narrador, personagem. O narrador
observador e o narrador onisciente. Como que eles se diferenciam? Gente, vocês vão notar isso também nos livros que vocês leem. Enfim, vocês vão ver que esses narradores, eles sempre aparecem. O narrador personagem, ele sempre está em primeira pessoa. Quem é essa primeira pessoa? Sou eu ou nós. E por ele ser narrador personagem, ele não só conta a história, como ele também participa da história. Então, ele está em primeira pessoa porque ele fala assim, ó. Eu cheguei ao local e percebi que as montanhas eram muito mais altas do que eu imaginava. Ou, nós chegamos ao local e percebemos que a casa estava uma bagunça. Então, quando o narrador usa eu ou usa nós, quer dizer que ele está se inserindo nessa história. E ele não está só contando. Então, esse é o narrador chamado personagem, que está sempre em primeira pessoa. O narrador observador, por sua vez, ele está em terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa? É ele ou eles, né? Ele ou eles. Então, esse narrador em terceira pessoa, ele só conta a história. Ele não participa. É como se ele estivesse olhando e falando pra gente. Então, a garota pegou o seu vestido e foi para o banheiro se arrumar para a festa. Então, a garota, ele não se inclui, ele tá contando de outra pessoa. Outra pessoa que é ele ou ela, né? Ou fala, o grupo chegou ao local e verificou que a casa não estava mais em ordem. Então, todas as vezes que esse narrador, ele fala de eles, elas, ele, ela, o rapaz, a moça, que ele não se inclui, a gente tem um narrador chamado de observador. E o narrador onisciente, vocês devem lembrar, alguns de vocês devem saber, que a onisciência é uma característica atribuída a Deus, né? Onisciente é aquele que de tudo sabe, né? Onipotente é que tudo pode, onisciente é que tudo vê, que tudo sabe. Então, esse narrador, ele não tem primeira ou terceira pessoa definida. Ele pode tanto ser um narrador personagem, quanto ele pode ser um narrador observador. Mas o diferencial dele é que ele sabe tudo sobre os personagens. Sabe tudo, deixa eu escrever aqui, sabe tudo sobre os personagens. Então, ele sabe, por exemplo, o que o personagem está pensando, ele sabe do passado do personagem, ele sabe do futuro do personagem. Então, é um narrador que entende que está vendo tudo que está acontecendo dentro e fora daquele personagem. Diferente do observador, que realmente só está contando o que está acontecendo ali na hora. Uma mesma história pode ter mais de um narrador, mais de um tipo de narrador. Mas o normal é que a história comece e termine com o mesmo narrador, com o mesmo tipo de narração. Tá, gente? Ok, esses são os narradores. E outra coisa também importante aqui, vou falar para vocês tirarem um print, se vocês acharem relevante, tá? Outra coisa importante aqui também são os tipos de discurso, que também são temas importantes sobre a narrativa. Vamos falar sobre eles. Deixa eu apagar aqui pra gente. Ok. Os discursos. Os discursos têm a ver com como que os textos, como que as falas dos personagens são colocadas no texto, tá? Aí esse discurso, ó, discurso pode ser direto ou ele pode ser indireto. Vou escrever aqui certinho, discurso indireto. No discurso direto, o personagem tem voz. Então, é feito mais ou menos assim, ó. Por exemplo, deixa eu apagar aqui o discurso indireto, que ficou muito tortinho. Depois eu escrevo de novo. Então, no discurso direto, ó. Então, Marina disse. Então, Marina disse. Vamos até a tal casa. Ó, a Marina aqui tem voz. Ela tem um travessão para indicar que ela tá falando naquele momento, certo? E se fosse no discurso indireto, aí quem vai fazer a voz da Marina vai ser o próprio narrador. Por exemplo, assim, ó. Então,
Marina disse para irem até a tal casa, certo? Então, esses são os dois discursos possíveis aqui, discurso direto e indireto. E tem o discurso misto também, que é quando os dois são envolvidos no mesmo contexto, certo, gente? Na questão do discurso, não tem assim que um mesmo livro, uma mesma história vai ter o mesmo discurso. Não, vai depender muito da passagem que foi escrita ali, enfim, né? Então, essas são as questões importantes aqui sobre a narrativa, né? A narrativa geralmente vai ser um texto que vai ter uma introdução, que vai apresentar os personagens, que vai localizar o leitor num tempo, num lugar. Depois tem o desenvolvimento. Junto com o desenvolvimento tem um conflito, né? Vai ter alguma coisa que vai acontecer para que esse texto seja interessante, seja bom de ler. Depois do conflito tem o clímax, que é quando você chega no ápice da história, sabe? Quando tudo acontece. E depois do clímax tem o desfecho, que é quando tudo se resolve, certo? Isso é um padrão bem comum. Então, dentro dos gêneros da narrativa, a gente tem os contos, tem os diários, tem os romances. E quando eu falo romance, eu não tô falando de livro romântico, eu tô falando de qualquer livro, qualquer narrativa escrita em prosa, em livro, tudo isso vai ser romance. Se a gente pegar, por exemplo, O Exorcista, que é um livro de terror, ele é um romance também, certo, gente? Então, vários gêneros ali fazem parte da narrativa. Próximo vídeo, continuamos com a descrição, a dissertação e a injunção. E vamos falar um pouco sobre interpretação de charges, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!